trabalho consciente, responsável e perseverante, resultado do esforço bem direcionado, visando conhecer-se a si mesmo, conduzi-lo-á à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de sua consciência. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. E nesse 6º programa desta série, nós estamos falando apenas do Espiritismo, das obras organizadas por Allan Kardec e outros luminares, os últimos 3 programas, mais exatamente da obra de Allan Kardec e algumas noções sobre a sua trajetória, sobre a sua realidade como ser imortal. Hoje vamos viajar ainda dentro da obra de Allan Kardec, analisando mais algumas situações. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele narra algo muito precioso e consolador para nós. E o pensamento é este: quer algo mais consolador, mais encorajador do que o pensamento, que depende só de si mesmo, a abreviar o seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Na época desta obra, era destruir em si as causas do mal. Mas não tem como destruir coisa alguma. Por isso que nós fomos aprendendo através do tempo, e em nossa obra você não vai achar em momento algum a sugestão de você se livrar de alguma coisa, expulsar alguma coisa. Não tem essa possibilidade, porque Joana de Ângeles vem nos alertar que não dá para expulsar o mais remoto pensamento. Isso mesmo. Então não tem como expulsarmos o mais remoto pensamento, porque o pensamento ele vai expressar a consciência por meio da inteligência e não é outro senão um conteúdo do espírito encarnando no corpo através do nosso consciente, ou já está no nosso subconsciente, ou algo que está vindo do inconsciente. Então não tem como expulsar. Por isso, Joana de Ângeles nos ensina a dialogar com as imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso, os traumas, os conflitos e assim por diante. Conversar com os órgãos com perturbação enfermiça, convidando-os a que volte à normalidade. Mergulhar a nossa mente com esse sentimento amoroso e envolver esse intrincado de conjuntos celulares que formam os tecidos. Conversar com cada célula que é uma consciência individual. Conversar com suas moléculas e até com seus átomos. E átomos são aglomerados de forças vivas, segundo André Luiz. A matéria mental, a qual transmutamos em bioenergia para formar os infracorpúsculos e os próprios átomos, a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, de modo que não tem como expulsar. Então, fora de questão expulsar. Então, se você passa por alguma situação menos feliz, em toda a obra de Allan Kardec já vemos o processo de autocura. Está muito claro. Ele não aconselha-nos a aplicar passe em quem tem condição de estudar, por exemplo. Ele colocou a reunião de estudos, como nós falamos, como o elemento essencial na qual nós vamos nos ajudar entre si. Quem está mais equilibrado ajuda o que está do lado. Lembra que como nós falamos que o campo vibracional magnético do coração atinge até 5 metros no entorno? Pois é, eu estou aqui sentado para estudar, você está do lado. Se eu estou bem, eu estou equilibrando você. Se eu não estou tão bem, o outro, e nós vamos nos ajudando entre si. Os espíritos que estão nos assistindo, porque o estudo é sério, se estamos agindo seriamente, pontualidade, frequência, responsabilidade, tudo isso, lembra? O trabalho consciente, responsável, perseverante, fruto de um esforço bem direcionado e assim por diante.
Então vai ter espíritos que vão ajudar-nos e também espíritos para ser ajudados por nós. Então isso tudo está acontecendo numa reunião de estudos. E ao mesmo tempo, percebendo essa realidade que é dando que recebemos, a água que vai passar, a água viva do Evangelho que vai passar pelas nossas mentes, escorrer pelos nossos corações, vai mergulhar em todas as nossas células antes de sair para ser transferido para o outro através de nossas palavras, de nossos gestos, de nossos olhares e assim por diante. Então, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 18, por exemplo, o homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? Sim, essas coisas os véus vão se erguendo para ele à medida que ele se depura. Quer dizer, de acordo com a minha transformação moral, eu vou penetrando nos mistérios. Agora é um esforço e Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Dar-se-á aquele que tem, com o espírito amigo que não é senão Joana de Ângeles. A mesma autora, ou o mesmo espírito que informa-nos em Atitudes Renovada, uma de suas obras, que a cada 24 horas gestamos, em média, 95.000 pensamentos. Ou seja, eu tenho 95.000 possibilidades de ser feliz, ser saudável, viver em paz. Se eu intencionar pensar no bem, sentir o bem, falar o bem e viver o bem. E se eu for avançando para frente, lá na questão 114, dessa mesma obra, O Livro dos Espíritos, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles que se melhoram? Aí nós percebemos que são eles que se melhoram de acordo com a sua obediência às leis. Certo? Ninguém vai fazer por ele o que lhe cabe fazer. E na questão 117, depende dos espíritos apressarem o seu progresso para a perfeição? Sim, vai depender dessa obediência, dessa observação, dessa vivência das leis. E na questão 614, ainda dessa mesma obra, a lei natural é a lei de Deus? Sim. E o homem só é feliz quando a obedece e infeliz quando dela se afasta. Qualquer um pode estudar essa lei? Questão 619. Sim. Onde está escrito essa lei? Na consciência. Na consciência e espírito, lá no superconsciente. Então não pense você que como princípio inteligente eu já tenho a lei inteira em mim. Não. Assim como aluno de primeira série, e eu tenho o primeiro ano primário incompleto, então como aluno do primeiro ano primário, eu só vou ter acesso à matéria do primeiro ano. Então eu vou gravar aquela matéria se eu estudar, compreender e vivenciar. Então, Miramês fala que nós vamos gravando as leis conforme nós vamos vivendo as experiências. Se eu estou começando por ser átomo, porque é isso que vemos na obra, então a partir do poema Jornada com Augusto dos Anjos, que nós colocamos no início de nossa obra, se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos, de instintos, rudimentos dos seres planetários. Veríamos o evolver, a evolução dos elementos, das origens às súbitas acesses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das estésias. Já fomos os germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas. Viemos dos princípios das moneras, alcançando as perfeições absolutas. E voltando no parágrafo, na estrofe que eu deixei propositalmente, tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável.
Então nós vamos ver que tudo que existe é formado de uma única partícula. Então veríamos o evolver dos elementos das origens às súbitas asceses. Esse mesmo elemento transforma-se em luz, mais tarde em sentimentos, no assombroso prodígio das estésias. Então, no profundo silêncio dos inermes, dos seres inanimados, inferiores e rudimentares, depois nos rochedos, no reino mineral, nas plantas, no reino vegetal, nos vermes, no reino animal, a mesma luz dos corpos estelares, o princípio inteligente do universo. De modo que, se temos o modelo, o guia, na questão 625 desta obra, para não errarmos o caminho, e na questão 632, Allan Kardec questiona: mas não poderia nos equivocar, pensando estar fazendo o bem e na realidade estar fazendo o mal? E ele coloca a máxima de Jesus: fazei a outrem o que gostaria que ele fizesse. Não tem como se equivocar. E nós vamos vendo essas coisas. Na questão 642, nós sofremos pelo mal, ou melhor, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, não fazer o mal é uma obrigação moral, mas é necessário fazer o bem para não causar o sofrimento, porque a energia que gera a dor é uma energia coagulada. A energia que se movimenta para o bem operante, porque o bem é o antídoto contra qualquer ociosidade e maledicência. E nós vamos vendo na obra, lá mais na frente vai ter uma questão, a 975, nós vamos perceber que sofremos basicamente por 4 motivos. Pelo mal que fizemos, fruto da nossa ignorância, pelo bem que deixamos de fazer, pelo mal que não fazemos diretamente, mas insuflamos o outro a fazer, do qual somos causas voluntárias, e pelo mal que resulta do bem que deixei de fazer. Então você me pede um copo d'água, eu nego e você morre um passo adiante. Então você morreu pelo bem que eu deixei de fazer, que resultou neste mal. De modo que nós temos vários roteiros dentro dessas obras memoráveis, se quisermos estudá-las com afinco. Então, várias e várias obras. Então, nós vamos enxergar em todas as obras, recomendando-nos ler de tudo. Nesta obra, por exemplo, ele pede para a gente estudar de tudo, não ficar limitado nem a um único sistema, nem a um único autor. Porque a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. Se for a doutrina dos espíritas, vai ter a pureza doutrinária, por exemplo. Agora, se for a doutrina dos espíritos, eles são livres pensadores e nós vamos ler de tudo e não ficar limitado nem a um único sistema, nem a um único autor. O Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, trata da origem, da natureza e da destinação do ser. E a obra de número 32 de Allan Kardec, porque tem essas 7 obras que eu mostrei, tem 12 obras que é a Revista Espírita e outras obras correlatas. E a obra de número 32, ele nos ensina a montar uma biblioteca racional, na qual vai existir de tudo. Agora nós vemos casas espíritas e até federativas proibir certas obras. É porque não confiam na doutrina. Porque se ensinou com lucidez a base, qualquer coisa que não venha destruir a base, que é o Livro dos Espíritos, e as demais obras que decodificam-no, ou começa a sua decodificação, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia. Se uma verdade nova se apresenta, ele a aceita. Isso está na Revista Espírita com Allan Kardec e está na Gênese também, como já falamos. De modo que precisamos estudar para conhecer a doutrina dos Espíritos e, com isso, nos conhecer, já que nós somos Espíritos também. De modo que, se quisermos, nós podemos. Porque qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não uma crença, pode receber esses ensinos. Basta não ter ideias pré-concebidas, porque a pior de todas as travas, a ignorância.
tão contundente quanto o apego às ideias. Então, eu tenho ideias pré-concebidas, eu apego a essas ideias e não esvazio a minha xícara para provar do seu chá. Então, não tem como eu assimilar uma verdade nova ou um conteúdo novo se eu não deixar de lado, por enquanto, o que eu acho que sei. Como Sócrates, assim eu fazia. Só sei que nada sei, então deixo aqui o que tens a me dizer. Tanto que ele ensinava através de sua maêutica, o aluno lhe perguntava, ele devolvia a pergunta e tirava a resposta da consciência do próprio aluno. Como fizera também quem recebeu como prêmio de maior educador da humanidade, Jean-Henri Pestalozzi. Ele tirava a essência da consciência do aluno, que também é uma proposta de Richard Bach, o autor de Fernão Capelo Gaivota, o livro que deu origem ao filme, O Messias Indeciso e várias outras obras. Ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você, que é o que estamos fazendo aqui. Aprender é recordar o que nós sabemos. Aprender a ler o livro oculto em nós. E fazer é demonstrar que nós sabemos. Por isso, não é difícil. Agora, não tem como expulsar, como eu disse lá no início. Então, eu vou convidar ao festim de núpcias os interessados na mudança que propomos, já que o bem de todos é o eterno princípio. Então, eu vou criar uma ambiência no meu consciente, convidando o inconsciente para ser iluminados pelas frações intuitivas que estou trazendo do superconsciente. E, ao mesmo tempo, convidando para o banquete o pessoal do subconsciente. Então, simultaneamente, eu trabalho as causas que estão no inconsciente para desaparecer os efeitos que estão no subconsciente. E, às vezes, perturbando o consciente, que sou eu, onde está o meu cenário. Então, o meu corpo está sendo dilacerado por essas causas que eu não tenho controle. E eu quero destruí-la, como alguém quer matar os vírus. Quanto mais matarmos os vírus, vermes, bactérias, micróbios, mais doenças teremos. Porque não são eles que causam as doenças, assim como afirmou o cientista Louis Pasteur e Claude Bernard. São os ambientes, como também define André Luiz. Então, o vampirismo não é uma mente perturbada perturbando a minha mente. É a minha mente perturbada entrando em ressonância com outra mente. Como está na obra Libertação de André Luiz. Dirija um homem o seu pensamento para a ideia de doença. De imediato a moléstia lhe atende com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. E a partir dessa ligação infeliz, nós vamos construindo a enfermidade em si. Então, dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa absorvida pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Então não tem como negar isto. E na obra Missionários da Luz, André Luiz vem dizer: o ideal é cada um ser o médico de si mesmo. Allan Kardec deixa muito claro na obra O Livro dos Médiuns que trazemos no próprio perispírito a fonte permanente das energias para nos curarmos e para afastar os maus espíritos. Os próprios espíritos chamados obsessores convocaram Kardec para uma reunião e chegaram dizendo: acusam-nos
de certas contrariedades, desgostos amorosos, atritos, né, de família e tal, certas aberrações até, das quais somos inocentes. Imagine a cena. E Kardec chega à conclusão que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações e, na maioria das vezes, ou não raramente, somos nossos próprios obsessores. E antes de quem quer que seja desejar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. É isso que está lá. Aí nós queremos doutrinar espíritos e não mudamos a nós próprios. Será que dá certo? Ele não mostrou a mais perfeita reunião de desobsessão numa reunião de estudo, onde nós estamos nos ajudando entre si através dos estudos e das boas vibrações, ajudando espíritos mais necessitados, que com certeza os chamaram os obsessores, e sendo ajudados por seres mais iluminados. Então, o que nos falta para estudar a nossa amorável doutrina? Que para mim é motivo de sobrevida. Se não fosse a doutrina dos espíritos, eu teria desencarnado há mais de 30 anos e estaria numa condição muito precária. O umbral seria o 5º andar, por exemplo, você poderia colocar tranquilamente. Tem submundos mais ferrenhos do que o que nós vemos na obra de André Luiz, mais perturbadinhos ainda. Então vamos estudar. O convite é esse, e não conheço outro caminho. Eu confesso a vocês que tentei pegar atalhos. Por exemplo, certa feita, André Luiz colocara e está na obra o problema do ser, do destino e da dor. É um fato. A vibração de um pensamento, de uma palavra, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Então, se eu intencionar mudar, quem comigo não se ajunta vai espalhar. Agora, eu não estou convidando ninguém para fugir de mim. Eu estou cuidando do festim e convidando todos para participar do festim. Então, eu estou criando a ambiência e convidando a tristeza para transformar em alegria. Agora, se ela rejeitar a vibração da alegria, pode atrair essa personagem se ela quiser se modificar ou expulsá-la do contexto. Quem comigo não se ajunta, espalha. Eu estou convidando o desespero a transformar-se em esperança. Agora, se ele não deseja, a esperança vai repulsá-lo. Então, ela pode atraí-lo, como a indulgência atrai o ser necessitado de mudança. Ela acalma e reergue. Agora, o rigor vai afastar, desencorajar e irritar. Então, de modo que nós temos um manancial nessas obras desses mestres. Por isso, a cada programa, nós vamos citando um ou mais. E podemos, como fizemos nessas 6 etapas, dando superficialmente uma noção do que é o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. E agora vamos falar de alguns desses Espíritos para ver onde vamos chegar com esta proposta de autoconhecimento para a autoiluminação. Eu quero. E você? Vamos estudar juntos? Então reveja os programas. Não veja apenas. Veja, reveja, porque são síntese ou sínteses de conteúdos. Tudo que está acontecendo nesses programas nasceram aqui no estúdio, melhor dizendo. Então, o César, que é o nosso técnico que gravou esses programas, que está nos assessorando juntamente com os bons espíritos, não planejamos. Por isso, não falamos nenhum tema de nenhum programa. Todos nasceram aqui. Então, agora, quem vai editar os programas, no caso da equipe do J. Sardinha na TV Web Frutal, adequá-lo à sua grade de programação, e o Anderson aqui, ou o próprio César, que nós vamos, às vezes, dar um nome qualquer. Mas cada programa nasce no estúdio. Isso há mais de 15 anos é assim. Então, nós não colocamos a nossa vaidade na frente. Se confiamos em Deus, no Cristo, nos bons espíritos que nos inspiram
e na nossa consciência que nos intui e nos elementais que nos sustentam, então nós nos deixamos conduzir pela nossa consciência por esses luminares sustentados por esses trabalhadores do Cristo. Por isso, se quiser estudar conosco a partir desta obra, entre no site despertardaconsciência.com.br, ela vai estar lá te esperando. Tem a nossa loja virtual, vendemos pelo cartão, enviamos para você para qualquer parte do Brasil ou até fora do país. Então você pode adquirir no nosso site para você e para os grupos de estudo. Se for por atacado, megalivros.com.br, que é a distribuidora oficial da obra. Mas é uma obra para estudo, não é para ler. Tem um amigo que colocou uma pauta, está aqui na página 400 e pouco, que é um amigo muito querido, o Adi Lamego Bulos, que é um ser de outro planeta. Ele colocou como estudar esta obra. Então, uma pauta belíssima de como estudar a obra. Então, vai lá no índice, vai ter a primeira coisa, como estudar a obra. Depois, leia o glossário. E aí, dê sequência. Então, a nossa gratidão a você, telespectador, a você, teleouvinte, a você, ouvinte, onde quer que se encontre, aos nossos patrocinadores, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Hotel Del Príncipe em Marabá, Pousada Colonial em São Luís do Maranhão, Alvorada Veículos Três Lagoas, Matsumoto Imóveis, idem. E a você que colabora mensalmente, a você que doa esporadicamente, porque no site tem todos esses mecanismos. Nós te agradecemos por cadastrar-se em nosso canal, por compartilhar os nossos vídeos, por dar o seu joinha, por nos ajudar nessa propagação dessa mensagem. Somos um. Namastê. O Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Até o próximo programa.